Eu, sem querer, acabei destruindo a vida social do meu filho ao revelar um segredo dele para a garota de quem ele gosta. Não achei que isso seria um grande problema, mas tudo saiu do controle quando ela espalhou para todos, e ele acabou sofrendo bullying na escola. Quando tentei consertar as coisas, só piorei a situação e fiz com que ele se sentisse ainda mais envergonhado. Agora ele quase não fala mais comigo. Minha família diz que eu estraguei tudo, e até minha filha mais nova está se afastando de mim. Então, isso aconteceu ontem e meu filho de 9 anos, praticamente não falou comigo desde então. Ele ficou emburrado, mal disse uma palavra e agora está dizendo que eu o humilhei de propósito. Eu realmente não achei que fosse algo tão sério, mas agora ele está agindo como se eu tivesse arruinado a vida dele, então resolvi postar aqui. Eu, mulher de 37 anos, tenho 2 filhos, meu filho de 9 anos e minha filha de 7. Costumo levá-los comigo ao supermercado na maioria dos fins de semana. Meu filho ainda faz xixi na cama. Isso já é um problema há algum tempo. Não acontece toda noite, mas o suficiente para ele usar good nights para dormir. Ele já tem idade para sentir vergonha disso, mas eu nunca tratei como um segredo vergonhoso. Sempre achei que quanto menos drama fizermos sobre isso, melhor. Normalmente pegamos os good nights logo no começo das compras e os escondemos embaixo das outras coisas no carrinho. Ele gosta de fazer isso, e eu acompanho mais para evitar reclamações do que porque eu acho que seja um grande problema. Foi o que fizemos dessa vez também. Era uma ida normal ao mercado, nada fora do comum, até chegarmos ao caixa. Estávamos quase na frente da fila e comecei a colocar as compras na esteira. Eu estava focada em ser rápida. Foi quando meu filho congelou de repente e disse baixinho: "Mãe, espera, para." Olhei para cima e vi que ele encarava alguém do outro lado. Havia uma menina da idade dele com a mãe no caixa ao lado. Reconheci ela da escola dele. Acho que o nome era Lily ou Laila, algo assim. Pelo visto, ela é a garota popular. Não dei muita importância. Disse para ele pegar o resto das coisas e continuar ajudando. Foi então que o pacote de good nights caiu do topo do carrinho direto na esteira, virado para cima. Ele parecia querer desaparecer. Eu sinceramente não vi o problema, compramos aquilo toda semana, mas ele sussurrou de novo: "Mãe, por favor", e tentou cobrir o pacote com a jaqueta. Ele entrou em pânico total só porque a garota viu aquilo. Eu não entendi. Então falei: "Ah, pelo amor de Deus, isso não é radioativo." E empurrei o pacote de volta para perto das outras compras. Depois acrescentei: "Se isso é um problema tão grande, da próxima vez você pode pegar seus próprios good nights." Só estava tentando fazer ele parar de agir de forma estranha. Infelizmente foi exatamente nesse momento que a garota e a mãe dela vieram para o nosso lado porque o caixa precisava confirmar um preço. A garota olhou diretamente para os good nights e depois para meu filho. Meu filho parecia ter parado de respirar. Tentei agir naturalmente e falei: "Ah, oi, você estuda na East Side, não é?" A mãe confirmou e disse que a filha estava no 3º ano, na mesma série do meu filho. A garota disse o nome dele. "Oi, nem sabia que você morava por aqui." Meu filho não respondeu nada, estava vermelho igual um tomate. Nessa hora, eu ri um pouco para aliviar o clima. Então falei: eu arrasto ele comigo para carregar peso, embora eu viva dizendo que talvez, se ele parar de fazer xixi na cama até o ensino médio, eu deixe ele ficar em casa aos sábados." Falei de forma leve, como uma piada boba de mãe, não como bronca. Esperava no máximo uma revirada de olhos. Em vez disso, a garota só deu um sorriso sem graça e disse: "Que engraçado." Depois voltou para perto da mãe. Meu filho ficou em silêncio o caminho inteiro até o carro. Não respondeu quando perguntei se queria algo da padaria. Nada. Achei que ele só estivesse envergonhado e que esqueceria aquilo quando chegássemos em casa. Mas na hora do jantar, ele saiu do quarto gritando comigo. Disse que eu o humilhei completamente na frente da pior pessoa possível. Contou que gosta dela desde o ano passado e que agora ela vai zoar ele para toda a escola. Disse que ela é cruel com crianças diferentes. Eu respondi que ela não parecia tão ruim assim e que isso iria passar. Ele disse que eu não entendia e que, para ele, aquilo era literalmente o fim do mundo. Eu disse que ele exagerava e que eu sempre ajo como se isso não fosse grande coisa justamente porque a vida dele não está sendo destruída. Também falei que se ele estava tão incomodado, talvez estivesse na hora de descobrir como parar de fazer xixi na cama. Ele bateu a porta do quarto e não jantou. Hoje de manhã, deixei ele de castigo pela atitude. Ele murmurou algo sobre nunca mais querer voltar para a escola. Agora já é fim de semana e ele continua agindo como se eu tivesse incendiado a vida inteira dele. Eu já superei isso. Não o insultei. Fiz um comentário que achei inofensivo. Ele está agindo como se eu tivesse traído a confiança dele. Do meu ponto de vista, ele é uma criança e crianças passam por fases constrangedoras. Fui paciente durante anos, mas não acredito em criar um filho ensinando-o a tratar tudo como segredo. Agora estou me perguntando se eu deveria ter lidado com isso de outra forma ou se ele só está sendo dramático. Comentários do Reddit. Comentário 1. Mesmo crianças merecem dignidade. Ele não estava fazendo birra por causa de doce, estava em pânico porque o segredo dele estava prestes a ser exposto. Você fez uma piada que pode destruir a vida social de uma criança por meses. Você disse que já superou isso, mas é ele quem está lidando com as consequências. Você deveria ter comprado os good nights online ou mandado ele para outro corredor. Você é a babaca. Comentário 2.
Você fala sobre o problema do seu filho de fazer xixi na cama como se fosse um detalhe engraçado ao fundo, mas ele claramente está sofrendo com isso. O comentário sobre o ensino médio foi cruel, especialmente na frente da garota de quem ele gosta. Você basicamente entregou munição para ela zombar dele. Colocá-lo de castigo depois de humilhá-lo não é disciplina, é chutá-lo quando ele já está no chão. Crianças já se machucaram por causa desse tipo de situação. Comentário 3. Eu entendo a frustração de lidar com um filho de 9 anos que ainda faz xixi na cama, mas crianças não enxergam isso da mesma forma que os pais. Ele já tem idade suficiente para entender as consequências sociais disso. Você pode achar que estava sendo engraçada, mas, para ele, você jogou uma granada no meio da vida dele. Você teve a chance de mostrar que a mãe dele estava do lado dele e desperdiçou isso. Você é a babaca. Atualização. Voltei com uma atualização. Para quem não leu minha primeira postagem, eu fiz o que achei ser uma piada no supermercado sobre meu filho de 9 anos ainda usar good nights, na frente de uma colega de classe de quem aparentemente ele gosta. Eu não percebi que ela estava lá até chegarmos ao caixa. Depois disso ele ficou muito chateado, me chamou de babaca e disse que eu o humilhei. Eu o deixei de castigo pela atitude e disse que talvez ele devesse trabalhar para parar de fazer xixi na cama se não quisesse que ninguém soubesse. Isso foi há 2 semanas. Achei que ele se acalmaria depois de alguns dias. Não aconteceu. Ele mal falou durante todo o fim de semana depois do incidente no mercado. Não olhava nos meus olhos. Não queria jantar à mesa. Nem quis brincar com a irmã, o que é incomum. Na segunda de manhã, disse que estava com dor de barriga e implorou para eu não obrigá-lo a ir para a escola. Achei que ele estivesse fingindo. Disse que ele precisava ir e que a vida não para toda vez que algo constrangedor acontece. Ele voltou da escola naquele dia completamente em silêncio. Na terça-feira começou. Ele saiu da escola arrastando a mochila no chão. O moletom estava quase caindo dos ombros. A camiseta parecia molhada. Perguntei o que tinha acontecido e ele disse que derramou alguma coisa. Depois minha filha contou que alguém tinha jogado água na calça dele no refeitório e o chamado de bebê mijão. Outra criança tirou uma foto. Achei que ela estivesse exagerando. Mas naquela noite, olhei o iPad da escola dele e vi mensagens aparecendo em um grupo, memes com o nome dele. Comentários como ainda faz xixi na cama igual uma criança de 3 anos. E uma foto claramente tirada por trás dele mostrando a calça molhada. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele desabou e contou tudo. Alguém da turma começou a espalhar que ele usa fralda. A história se espalhou. Agora todo mundo acha que ele usa fraldas, não good nights. Não faz diferença, virou a nova piada da escola. Ele disse que até crianças que antes nem falavam com ele agora estão participando. Foi desconvidado de uma festa de aniversário neste fim de semana. Um dos amigos mais próximos contou que a mãe dele disse que talvez fosse estranho ele dormir lá. Também foi removido de um grupo de conversa sobre uma festa do pijama. O melhor amigo não respondeu mais às mensagens dele. Ele me perguntou por que eu contei para as pessoas. Tentei explicar que não tive intenção, que foi um comentário passageiro e que eu não sabia que aquela menina espalharia aquilo. Ele respondeu que isso não importa, porque fui eu quem abriu a porta para tudo acontecer, que entreguei o pior segredo dele para a pessoa mais cruel possível. Liguei para a escola na manhã seguinte. Foram educados, mas vagos. Disseram que sabiam que algumas provocações tinham acontecido e que estavam monitorando a situação. Ofereceram que o orientador escolar conversasse com ele. No mesmo dia fui buscá-lo e vi a mãe da garota popular no estacionamento. Pedi para conversar em particular e contei o que estava acontecendo. Não acusei diretamente a filha dela, apenas disse que alguns comentários feitos no mercado tinham saído do controle. Mais tarde naquela noite, meu filho descobriu que eu tinha falado com ela e ficou ainda mais revoltado. Ele disse: "Você já me humilhou uma vez. Agora vai fazer os pais deles acharem que eu sou um esquisito também." Eu não soube o que responder. Ele se recusou a ir nas 3 últimas idas ao supermercado. Disse que não confia mais em mim em público. O sono dele piorou. Encontrei um pacote de good nights rasgado e escondido atrás do vaso sanitário. Ele tentou dar descarga neles e acabou entupindo tudo. Precisei chamar um encanador. Quando perguntei por que ele fez aquilo, respondeu que se eu não tivesse contado para as pessoas, ele não precisaria mais usar aquilo porque ninguém se importaria quando ele parasse. Depois disse: "Agora eles sempre vão lembrar de mim como o garoto das fraldas." Eu o deixei de castigo de novo por desperdiçar dinheiro. Ele continua dizendo que fui eu quem começou tudo. Tento explicar que a culpa pelas provocações é das outras crianças, não minha, mas ele não quer ouvir. Disse: "Eles não saberiam se você não tivesse contado. Você transformou isso em realidade." Tivemos uma discussão feia no sábado à noite. Ele queria faltar à escola de novo e eu disse que não. Então ele falou: "Você não se importa comigo. Só se importa em fingir que é uma boa mãe." Depois se trancou no banheiro por meia hora. Conversei com minha irmã sobre isso. Ela disse que eu estraguei tudo. Falou que teria morrido de vergonha se nossa mãe tivesse dito algo assim em público quando ela tinha essa idade. Disse que mesmo sem intenção de ser cruel, eu o fiz se sentir exposto, como se eu não o tivesse protegido. Eu não sei mais o que devo fazer agora. Já tentei falar com a escola, com a professora e com os pais.
Tentei pedir desculpas ao meu filho, mas ele não quer ouvir. Eu ainda sou quem lava os lençóis dele, quem compra os good nights, quem prepara o almoço e leva ele para a escola, e em troca recebo apenas silêncio. Entendo que ele está magoado, mas também sinto que estou sendo punida para sempre por um comentário idiota que nunca teve a intenção de machucá-lo. Então pergunto novamente, eu realmente sou tão horrível assim ou ele está exagerando? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está focando demais em como você se sente. Sua história inteira gira em torno do que você fez e de como ainda está cumprindo suas tarefas de mãe. Você age como se estivesse administrando uma crise de imagem em vez de admitir que expôs publicamente algo profundamente humilhante para ele. Agora ele está sendo atormentado todos os dias por causa disso. Você transformou seu filho na piada. Talvez não tenha sido você quem jogou água nele, mas foi você quem o colocou na sala com o balde. Você é a babaca. Comentário 2. Acho que você não está entendendo o que seu filho realmente está dizendo. Ele não está apenas envergonhado, ele se sente traído. Como se a privacidade dele não tivesse valor algum para você. Crianças nem sempre precisam de uma lição de vida, às vezes elas só precisam de um adulto que não as jogue debaixo do ônibus por uma piada barata. O problema dele de fazer xixi na cama é algo que cabe a ele revelar, não a você. Pare de transformar isso em uma lista do que você já fez e comece a mostrar que realmente está disposta a ouvi-lo. Comentário 3. O que mais me chama a atenção aqui é a forma casual com que você trata as consequências, como se o verdadeiro problema fosse ele não seguir em frente. Você fez uma piada, tudo saiu do controle, e, em vez de recuar, você acelerou ainda mais, ligando para a escola e confrontando pais, o que só colocou mais lenha na fogueira. Você pegou o pior medo dele e fez ficar ainda maior. Às vezes, consertar algo significa fazer menos e ouvir mais. Passe um tempo vivendo as consequências disso ao lado dele, pelo menos uma vez. Atualização 2. Voltei com outra atualização porque muita coisa aconteceu e acho que as pessoas não entendem o quanto isso saiu do controle ou as escolhas que acabei sendo obrigada a fazer. Resumindo, meu filho não mora mais comigo no momento. Depois da minha última postagem, o bullying não diminuiu. Se alguma coisa mudou, foi para pior. O apelido pegou de vez. As crianças pararam de fingir que era brincadeira. Jogaram água na calça dele de novo durante o recreio e gritaram que ele tinha vazado. Um professor viu e interveio, mas o estrago já estava feito. Ele parou de falar na escola. A orientadora me chamou para uma reunião e disse que ele estava ficando sozinho, sem interagir e mal respondendo quando alguém falava com ele. A escola tentou mudá-lo de turma, mas fracassou. Isso só fez com que ele fosse parar em outra sala cheia de crianças que já conheciam o boato. Depois ele me contou que entrar naquela nova sala parecia pior do que continuar onde estava. Então aconteceu uma briga entre pais. Uma mãe me encurralou na saída da escola depois que pedi que a direção levasse as provocações mais a sério. Ela disse que o filho dela estava só brincando, e que talvez, se eu não tivesse anunciado os problemas do meu filho em público, nada disso existiria. O vice-diretor precisou intervir porque a situação virou uma cena rapidamente. Meu filho viu parte da discussão do outro lado do pátio, e isso piorou ainda mais as coisas em casa. Ao mesmo tempo, minha filha também começou a se afastar. Ela pediu para eu parar de acompanhá-la até a sala e não queria mais trazer amigas para casa porque as crianças perguntavam se o irmão dela ainda usava fraldas. Ela tem 7 anos, mas já entendia o suficiente para sentir vergonha por associação. A orientadora falou sobre um possível bloqueio emocional e sugeriu terapia fora da escola ou uma mudança de ambiente. Então meu ex entrou na história. Nós não temos uma relação amigável na coparentalidade. Ele descobriu o bullying e apareceu furioso, me acusando de ter falhado com nosso filho e ameaçando levar isso para a justiça para provar dano emocional. Ao mesmo tempo, meu trabalho começou a ficar abalado por causa das manhãs perdidas e das reuniões na escola. O RH me sinalizou e deixou muito claro que eu era substituível. Eu não tenho dinheiro guardado para enfrentar uma batalha judicial pela guarda, nem folga sobrando para gastar. Então fiz um acordo. Concordei em deixar meu filho morar com o pai em tempo integral, pelo menos por enquanto. Em troca, meu ex desistiria das ameaças legais. Meu filho aceitou imediatamente, e essa foi a parte que mais doeu. Ele disse que começar do zero parecia melhor do que ficar. O pai dele mora em outro distrito escolar. Escola nova, crianças novas, ninguém conhecendo a história. Segundo o pai, ele está mais calmo lá e dormindo melhor. Fala por telefone com a irmã, mas quase não fala comigo. Minha filha também parece mais feliz, com menos tensão dentro de casa. Meu ex está satisfeito e faz questão de que eu saiba disso, comentando o tempo todo sobre como nosso filho está melhor agora. Minha família continua furiosa comigo. Minha irmã disse que eu escolhi o caminho mais fácil, e minha mãe perguntou como consegui deixá-lo ir embora. Elas não se importam que eu tenha evitado uma disputa judicial ou que quase tenha perdido meu emprego. Alguns comentários me acusam de tê-lo levado à automutilação, mas isso não aconteceu. Ele está estável agora, e isso é o que importa. O que eu perdi foi outra coisa. Perdi o acesso diário ao meu filho. Perdi as rotinas da manhã e a chance de consertar as coisas lentamente, vivendo sob o mesmo teto.
Fico sentada em uma casa mais silenciosa sabendo que ele está melhor em outro lugar, e não sei como alguém consegue medir isso sem se sentir vazio por dentro. Ainda não acho que aquele momento no mercado tivesse a intenção que as pessoas atribuíram a ele. Mas intenção não desfaz impacto, e o impacto foi o que permaneceu quando minhas opções acabaram. Esta não é uma grande postagem sobre lições aprendidas. É apenas o lugar onde os pedaços foram parar. Comentários do Reddit. Comentário 1. Perder a confiança do seu filho é diferente quando acontece em silêncio. Ele não brigou, apenas caminhou em direção à pessoa que o fazia se sentir mais seguro. Isso já não é mais sobre o supermercado, aquilo foi apenas o primeiro dominó a cair. O que mais o machucou foi a forma como você insistiu no erro a cada passo seguinte. Ele está estável agora, mas não confunda estar seguro longe de você com estar curado. Comentário 2. Você tomou uma decisão estratégica, não uma decisão de mãe. Você desistiu antes de perder tudo por causa do seu emprego e das ameaças judiciais. Mas não tente vender isso como uma vitória limpa. Você abriu mão da guarda principal para um ex que agora esfrega isso na sua cara. As consequências não foram justiça, mas você precisa admitir que causou tudo isso. Se não consegue reconhecer isso nem em particular, ele nunca vai realmente atravessar sua porta de volta. Comentário 3. Ele olhou para você no caixa do mercado pedindo ajuda, com medo estampado no rosto, e você riu. Ele precisava de privacidade, você entregou piadas. Você tentou consertar as consequências com soluções práticas e conversas de adultos, mas isso não desfaz a sensação de que a pessoa que deveria protegê-lo acabou se juntando à multidão contra ele. Isso não terminou de forma limpa, apenas terminou de forma mais silenciosa. Pare de se explicar e comece a sofrer ao lado dele. Atualização 3. Não achei que voltaria aqui para escrever de novo, mas algumas coisas aconteceram e eu não consigo parar de revivê-las na cabeça, então preciso colocar isso em algum lugar. Algumas semanas atrás, meu ex me enviou uma atualização do terapeuta do nosso filho. Não as anotações completas, apenas um resumo. Dizia que ele está se adaptando bem à nova escola, menos incidentes, sono melhor e mais relaxado durante o dia. Também dizia que ele evita falar sobre mim e sobre a mudança, e que ainda existe ressentimento ligado à sensação de exposição e falta de segurança. Não respondi ao meu ex sobre isso, eu não sabia o que dizer. Na mesma época, minha mãe se recusou a ficar com minha filha por uma noite em que eu tinha um compromisso de trabalho até mais tarde. Ela disse que não se sentia confortável apoiando minhas decisões ultimamente. Falou aquilo com calma, como se tivesse ensaiado. Eu não discuti. Esse tem sido o clima com minha família. Frios, educados, mas sem perdão só porque as coisas se estabilizaram. Minha filha também começou a fazer perguntas. Perguntou por que o irmão não mora mais aqui, se ele ficou de castigo ou se estava bravo com ela. Eu disse que ele não estava bravo e que às vezes famílias vivem em duas casas. Não falei nada sobre o mercado ou bullying. Ela sente falta dele e fala isso baixinho à noite. Não tento minimizar nem explicar demais, apenas escuto. No fim de semana passado, durante a festa de aniversário de um amigo, ela me perguntou do nada se o irmão viria ao aniversário dela no próximo ano e se ele viria ao próprio aniversário este ano. Foi aí que caiu a ficha. O aniversário dele é em poucas semanas. Liguei para meu ex e disse que queria nosso filho aqui durante a semana do aniversário. Tentei manter tudo prático, férias escolares, sem atrapalhar a rotina. Meu ex disse que perguntaria a ele. Naquela noite meu filho me ligou pessoalmente. Não parecia zangado, parecia vazio. Disse que não viria porque já tinha planos de viajar com o pai e a companheira dele. Depois falou algo para o qual eu não estava preparada. Ele não queria vir para minha casa de jeito nenhum agora. Disse que quando está aqui, sente que precisa tomar cuidado o tempo todo, preocupado com o que pode acabar sendo mencionado sem querer. Disse que se sente normal onde está. Ele até recusou um jantar de aniversário. Depois contou que convidaram a irmã dele para ir na viagem também se eu permitisse. Ele se despediu, mas não disse que me amava. Eu sei que algumas pessoas perguntam por que meu ex não tinha guarda antes. Quando nos divorciamos, ele tinha horários instáveis e morava em um apartamento minúsculo, enquanto eu tinha emprego fixo e uma casa. Era a escolha mais prática. Agora ele se casou novamente, a companheira trabalha de casa e eles têm uma casa em uma área tranquila. Ele assumiu as coisas quando tudo desmoronou aqui. Também quero ser honesta. Eu traí meu ex anos atrás com o pai biológico da minha filha. Foi por isso que o casamento acabou. Mesmo assim, meu ex continuou presente na vida dela, mas não quer a guarda dela agora, e essa é a escolha dele. O pai biológico dela não faz parte da vida dela. Meu ex documentou tudo, redações escolares do meu filho, e-mails da orientadora e mensagens em que meu filho falava sobre querer desaparecer. Ele apresentou isso como prova de dano emocional. Eu não briguei pela mudança de guarda porque não tinha condições de enfrentar uma batalha judicial e não queria que a justiça prolongasse ainda mais isso tudo. Assim, ainda tenho ligações com ele e uma chance de existir um futuro entre nós, caso as coisas melhorem. Agora o aniversário dele está chegando e eu me sinto substituída pela companheira do meu ex. Ela está lá todas as manhãs, faz parte da rotina dele. Eu sou apenas uma voz no telefone.
Fico me perguntando se mandar meu filho embora foi realmente a decisão certa. Escolhi a opção que estancava o sangramento mais rápido, e convivo com essa escolha todos os dias. Não acho que eu seja um monstro, mas também não acho que lidei bem com tudo isso. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A casa parece errada sem ele, e estou aprendendo a conviver com esse silêncio. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ele já construiu um novo mundo e você não faz parte dele. Isso não é uma história sobre disputa de guarda, é sobre uma criança que se queimou e não quer encostar no fogão de novo. Você continua falando como se tivesse feito um sacrifício nobre, mas abriu mão dele porque estava encurralada, RH de um lado, ameaças judiciais do outro. Ele provavelmente sente que ninguém lutou por ele quando isso realmente importava. Comentário 2. Você tentou consertar uma ferida na alma com agendas e soluções práticas. Errou em público, tentou reparar em particular e recuou quando o incêndio chegou perto demais. Talvez realmente fosse a única opção, mas isso não torna sua atitude heroica. Seu ex apenas ocupou um espaço que você deixou aberto. Se quiser ter um relacionamento com seu filho no futuro, precisa parar de esperar que ele o amoleça e começar a se aproximar nos termos dele, sem pressão de aniversário. Comentário 3. Ele olhou para você no caixa pedindo ajuda, e você entregou piadas. Depois tomou a única decisão que restava para impedir que sua vida desmoronasse de vez. Mas não confunda funcionamento com reparação. Se um dia quiser ter uma relação verdadeira com ele novamente, vai precisar parar de se explicar e começar a sofrer ao lado dele. Mostrar que ele importa para você além da culpa que sente.